recebera o vosso irmão, Hugo Guevara. Declarando a todos o melhor dia no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o Arcanjo Miguel. Para o dia de hoje temos a segunda parte do tema intitulado Vós sois de vosso pai, o diabo. Já tínhamos observado na primeira parte, fizemos uma revisão basicamente dos 3 primeiros pontos de um tema que foi subdividido em 5 pontos. E nesses 3 pontos analisamos todo um desenrolar que foi a parte Adão, lá no Éden, logo Caim e Abel. Bom, também tocamos finalmente o tema que tinha a ver com Moisés e Josué. Para o dia de hoje, a segunda parte, vamos ver os 2 últimos subpontos que temos desenrolado nesse tema. E para isso, vamos ao 4º ponto, que temos intitulado Os Dias de Jesus de Nazaré, um claro exemplo onde encontramos semelhanças com os dias do edificador e com os dias do arcanjo Miguel Lisbete. Para desenrolar esse ponto, temos que ir a João, livro de João, no capítulo 8, dos versos 39 ao 47. Ali vamos dar um ótimo e amplo desenvolvimento a esse ponto. E nos leva o verso 39 da seguinte maneira: Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão? Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, as obras de Abraão faríeis. Mas agora procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade, a qual tem ouvido de Deus? Abraão não fez isso? Como objetivo desse tema, temos dito desde o início, na sua primeira parte, é basicamente mostrar o caráter desse diabo, desse Satanás, dessa serpente antiga, dessa semente satânica, diabólica, e a maneira como essa semente se expressa, e se expressa contra tudo aquilo que tem a ver com a ordem de Deus. Veja você que interessante quando o próprio Jesus de Nazaré, em sua narração, que essa é uma cena também que chama muita atenção, porque é uma cena na qual ele está tendo uma discussão com o equivalente dessa semente, desses personagens, como hoje em dia, que no caso de Jesus de Nazaré eram os fariseus. E veja você o que diz: Mas agora procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade? Bom, quando nós observamos o ministério do Arcanjo Miguel, ela sempre nos disse a verdade, sempre nos comentou tudo, ou seja, foi um livro aberto para nós. Agora, qual foi a reação desses personagens? Bom, a reação já temos visto, foi uma reação violenta, agressiva, uma relação na qual definitivamente eles não querem e não quiseram se submeter, senão que seguir ali em suas desordens e em toda a sua dissolução. Agora bem, vamos ao verso 41 de João, capítulo 8, verso 41, e sigamos desenrolando o ponto. Diz: Vós fazeis as obras de vosso pai? Vá colocando muita atenção com esses detalhes, porque aí existe muita informação. Então disseram-lhe: Nós não somos nascidos de fornicação. Por favor, sublinhe essa palavra, fornicação. Temos um pai, que é Deus. Veja você que quando alguém observa esses diálogos, nos diálogos alguém, dependendo da forma como, em algumas ocasiões, por exemplo, responde a algum dos personagens, se dá conta de que estão falando, ou seja, de qual era o ponto central, como o tema central de discussão. Então, quando aparece o conceito por parte ou pela boca dos fariseus, dizendo, não, nós não somos nascidos de fornicação, então imediatamente entendemos que do que está falando Jesus de Nazaré com eles é de fornicação. Mas um momento, ele não está dizendo vocês são uns fornicários desde o ponto de vista que vocês se deitam com muitas mulheres. Não, de fato, essa não era, por dizer assim, a visão regular que se tinha dos fariseus. Viviam uma vida muito, aparentemente, faziam suas coisas muito ocultas. Mas o ponto da fornicação faz referência a algo que quero trazer à memória de todos os abençoados que temos seguido os passos de nosso arcanjo, quando ela nos ensinou em um desses temas magistrais que nos deu,
nos disse acerca da fornicação, olhe, nos fez nos dar conta da fornicação e nos disse, atenção, que isso não tem nada a ver com o corpo, isso tem a ver com a atitude que assumimos em não fazer a vontade de papai. Isso é fornicação? Não ser grato? Não fazer o que ele quer? Não se submeter a ele? Exatamente isso é o que se conhece como fornicação. Por que razão? Bom, porque isso é uma atitude de carne. Fornicação, carne, coisas da carne. Então, que interessante, porque vejam vocês que aqui nessa discussão que há, nesse momento que estamos lendo ali em João 8, entre Jesus de Nazaré e os fariseus, que são o equivalente, repito, a Satanás da época, o Satanás que teve que lidar Jesus de Nazaré e Maria Madalena, pois exatamente se tratavam dos mesmos temas. Então observe esse detalhe para que saiba que isso hoje em dia se pode fazer o paralelismo perfeitamente com aquela época. Mas não paremos aí, olhemos o verso 42. Jesus então lhes disse, se vosso Pai fosse Deus, certamente me amaríeis. Ah, que importante esse detalhe. Porque eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, senão que Ele me enviou. Veja você que voltamos ao mesmo. Existe um ensinamento muito bonito que temos aprendido nesse tempo. O que, primeiro de tudo, entender, debaixo do princípio que nos ensinou nossa mãe, essa chavezinha que com isso arrumou nossa vida, mamãe, porque claro, quando nos dá a chave que Deus, o mistério de Deus, o Pai e o Filho, não é do pai e do filho, senão do esposo e esposa. Aí já nos iluminou o caminho. Ela é a luz verdadeira, obviamente, é a luz do mundo. Então, quando nós já temos claro isso, então veja você que alguém vem a essas passagens, começam a entender detalhes. Ah, olhe-me bem, então ao que não ama a esposa, não ama ao esposo, ou seja, quem não ama o arcanjo Miguel não ama Melquisedeque. E não é amado por Melquisedeque. Então veja você que é a mesma figura, voltamos ao mesmo, volto e repito. Se vosso Pai fosse Deus, certamente me amaríeis, claro. Se Satanás e sua gente, e seus líderes e seu combo, tivessem aceitado a nossa mãe, era uma clara evidência de que amaram ao que vivia no véu de José Luís, que era Melquisedeque. Mas aí, essa é uma claríssima evidência de que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com esse amor que o dedicavam a nosso pai quando estava nesse véu. Lembre-se de que houve um ensinamento magistral que nos deu uma mãe, que não podemos esquecer. O amor é uma ação. O amor é uma ação, o amor se demonstra, se evidencia. Então veja você que se fala muito de que amam a José Luís, mas como assim amam a José Luís, mas não a esposa de José Luís? Isso está estranho. Isso não é amor, isso está muito estranho. Então veja, verso 43. Por que não entendeis minha linguagem? Essa é a pergunta que faz. Por que não podeis escutar? Que coisa? Minha palavra? Olhe você que tem algo que me comentava mamãe, que quero expressar a vocês nesse tema, de que eles dizem de que não vêm os temas desde 2009, porque foram editados, olhe bem, foram editados por Lisbeth de uma maneira manipulada. Então, como foram editados por ela, era porque ela manipulava nosso pai. Imagine você a classe de Deus que eles criam. Um Deus que, segundo eles, uma mulher pode manipular. Então, que conclusão? Volto e repito, eles nunca creram que aí estava Deus, porque se eu creio que a Deus podem manipular, pois esse é um Deus de borracha, isso é um Deus de borracha que tinham aí, como que isso não se aplica. Mas vejam vocês, isso ocorre. Por isso diz, por que não entendeis minha linguagem? Porque não podeis escutar minha palavra. Verso 44. Vós sois... aqui jogou clarinho. Clarinho jogou na cara. Vós sois, verso 44, de vosso pai, o diabo, e os desejos de vosso pai quereis fazer. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira do que é seu, fala, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que aqui reafirma algo que é muito bonito. A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Igual a mentira, quando está falando da mentira, está falando de um personagem. Quem? Satanás? Tudo nele é mentira. Tudo que você veja expressar esse personagem e a todos que estejam juntamente com ele, tudo, absolutamente tudo é mentira. Tem isso presente. Por isso diz quando
diz a mentira, diz o que sai de dentro dele, ou seja, o que está dentro dele. Agora, vamos ao verso 45. E em mim, porque digo a verdade, não credes? Claro, se alguém veio nos dizer a verdade foi nossa mãe. O primeiro que nos disse e nos ensinou é algo bem interessante de entender. Que bom que veio a nos dizer. Agora estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, o nome de Deus é Melquisedeque. Bom, a partir daí temos visto o desenrolar de um ministério no qual, como nos damos conta de que nos disse a verdade? Como nos damos conta de que não fomos enganados? Simples, olha a sua vida, olha os resultados, olha as mudanças. Ou seja, é que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer em um momento determinado que algo é bom ou mal se não o provou. E o que melhor do que o fruto? As coisas sabemos pelo fruto, ou seja, se uma coisa dá fruto, é porque sim é. É como quando você semeia. Chega e semeia uns abacates, e você semeou um abacate, e a você lhe venderam a semente e mais, até na embalagem da semente. Existe uma foto de um abacate e todas as instruções, e evidentemente, quando você chega e semeia, o que espera você que com o tempo lhe dê essa semente? Pois abacates? Agora se sai outra fruta, te enganaram, abençoado. Mas se saem abacates, te disseram a verdade? O fruto é a melhor evidência, melhor prova de que algo é verdade. Agora bem, olhe bem. Diz ali, repito, o verso 45, em mim, porque digo a verdade, não credes? Que interessante, porque olhe, quando nós observamos, aqui veio ela, o que veio dizendo foi a verdade. E que interessante, porque isso também lhes diz a você, que está submetido à ordem de Melquisedeque, a você e a mim que estamos submetidos debaixo da ordem de Melquisedeque, debaixo da autoridade de nossa mãe. Isso nos diz claramente de que nós somos amadores da verdade. Veja você, amadores da verdade, o que é a verdade? É uma pessoa, volto e repito, porque amamos a quem? Amamos a nossa mãe? A verdade? Então pense em todos esses detalhes, porque tudo isso vai se ampliando muitíssimo mais, tudo isso. Todos esses temas são uma cadeia de revelações que papai está trazendo para nós e que estão nos levando, olhe bem, a essa estatura do varão perfeito, que em qualquer momento, de uma vez te advirto isso para que esteja pendente, em qualquer momento, seu corpo vai ser transformado por efeito de que já essa transformação, lembre, já se operou em nossa mente. Agora bem, quero levá-los a João 15 por um momento, João 15, do 22 ao 25, porque no verso 45, que lemos anteriormente, diz, porque digo a verdade, não credes. Veja bem, que nossa mãe, quando trouxe essa mensagem, como o arcanjo Miguel, veja você o que aconteceu com todos os que a ouvimos, prudentes e insensatas. Observe o que diz João 15, do 22 ao 25. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa por seu pecado? Olhe bem, volta e aparece a palavra pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu esposo? Ou seja, aí diz a meu pai, mas já sabemos a fórmula. Se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu pai. E uma pergunta, olhe, qual eram as obras? Bom, desde o mesmo momento em que aparece o arcanjo Miguel com o tema não endureçais vossos corações, a partir de aí começaram essas obras que todos temos visto, tanto prudentes como insensatas. Agora, onde está o pecado? O pecado está em ter escutado ela, em ter ouvido as mensagens e ter desprezado. Aí está o pecado, abençoado. Olhe bem. Versículo 25. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei. Sem causa me odiaram, claro. Se você observa, a partir do momento em que o arcanjo começa a falar, sim, você viu duas manifestações, os que a amamos e os que a odeiam. Isso saiu imediatamente, ou seja, isso está clarinho, isso é evidente. Nunca antes, repito, na história,
entre as duas dispensações que estamos vivendo. Nunca antes tínhamos visto um fenômeno como este que estamos vendo agora, que tivesse essa divisão tão marcada por efeito da presença. Ouça-me bem, era muito fácil no tempo do edificador. Viam que odiavam, mas quem o odiavam? Bom, os do sistema religioso? Sim, os católicos, os protestantes, bom, toda essa gente, verdade? Mas, atenção, agora o fenômeno é distinto, por quê? Porque agora ocorreu com os de dentro, os que estavam aqui dentro, se dividiu. Isso não havia antes ocorrido, por isso observe todos esses detalhes, para que você tenha presente o que é que está acontecendo e como é peculiar e singular o que está acontecendo. Ok, muito bem, mas sigamos a João 8, vamos a João 8, os versos 46 e 47. Quem de vós me convence de pecado? Pois se digo a verdade, por que vós não credes? Claro, essa é a grande pergunta. Ela não está enganando absolutamente. Todo o tempo esteve nos falando. Veja, veio nos falar de purificação, de limpeza, de branquecimento. E diga-me você, que mal há nisso? Que mal há de que nos convidem a mudar a forma de vida que levávamos? Sim, muito crente, muito da graça. Muito diabo foi destruído, muito não há pecado. Tudo que você queira, uma vida completamente desordenada. Agora vêm e nos colocam, nos mostram um caminho de ordem, um caminho debaixo da ordem de Melquisedeque. Isso é mal? É mal que eu tenha ordenado minha vida? Que você tenha ordenado sua vida? Que estejamos vivendo vida felizes, lares realizados? Que nossos filhos estejam em plenitude de gozo? Porque vêm os lares totalmente restaurados? Parece mal a você isso? A mim não parece, mas sim, recordo perfeitamente, na dispensação anterior, como todos, de uma ou outra maneira. Tínhamos falência, éramos coxos, recordem. Papai dizia muitas vezes, isso é um reino de coxos. Claro, estávamos na dispensação dos coxos, mas já, isso acabou, já nos alinharam outra vez, já estamos outra vez alinhadinhos, já não há coxos. Então, isso é mal? Não, isso é boníssimo. Agora, verso 47. O que é de Deus, o que é de Melquisedeque, as palavras de Melquisedeque e Miguel, ouvem. Por isto vós não as escutais, porque não sois de Melquisedeque e Miguel? Uma prova evidente e clara. Porque olhe, todo ponto, que bom ponto esse verso 47. Veja, todo o ponto de divisão foram pelas palavras ditas. A palavra que se disse o que aconteceu gerou divisão. Então, o que não era de Melquisedeque e Miguel, o que fez? Rechaçou a palavra. E os que somos, a aceitamos. Simples, clarinho, aí está dizendo. Ok, agora, veja bem, existe uma figura muito interessante que queremos trazer agora à colação nesse tema, porque é muito interessante, é muito, muito importante. Olha você o que diz, Mateus, capítulo 8, dos versos 28 ao 34. Olhe-me bem. Recorde quando lhe disse na primeira parte de que as histórias que você observa na Bíblia não são continhos, não são historinhas, não são coisas para alguém se divertir um pouco ali lendo algo como, ai que interessante, tão bonito. Não, não, não. Tem um fundo por trás, tem um significado e tem uma simbologia. E aqui quero me referir a esse famoso tema ou encontro que Jesus de Nazaré tem quando tem que enfrentar aos famosos endemoniados gadarenos. Se lembra de uma região que se chamava Gadara? Passa do outro lado do Mar da Galileia e chega a Gadara. Então se encontram, ali havia uns personagens demoniados, veja o que aconteceu. Diz, verso 28, quando chegou a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados que saíam dos sepulcros. E veja o que diz na sequência da palavra. Como? Ferozes. Sobremaneira, tanto que ninguém podia passar por aquele caminho. Quando você observa a palavra ferozes e observa quem tinha esse comportamento feroz, diz que eram endemoniados, ou seja, a figura, a tipologia, é que essa agressividade é inerente a uma condição diabólica, satânica, carnal. Agora observemos qual foi a atitude de todos esses detratores que se manifestaram, qual é a atitude deles? Agressões, sim, vitupérios, grosseria, vulgaridade, vocabulário procaz, gente que... E mais, eu recordo que do homenzinho esse Satanás dizer em alguma oportunidade, olhe que feio, Lisa é uma dama, não devem agir dessa maneira, isso não está bem, bom... E mais, eu me lembro disso, vocês também lembram, porque todos vimos isso. Então,
Isso está cômico, porque voltamos a ver outra vez a serpente astuta colocando máscaras para aparentar de que estava com nós e que tinha a camiseta colocada de Melquisedeque Miguel, mas mentira, por baixo estava com outra. Então veja você como todos esses detalhes se ligam aí perfeitamente. Mas não paremos aí, vamos ao verso 29. E clamaram dizendo: o que temos a ver contigo? Jesus, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E essa palavra atormentar ressaltamos agora porque nos leva a Apocalipse 11, do 9 ao 10. E como sei que é um tema que já vocês abordaram, que é o tema das duas testemunhas, pois muito bom, porque faz uma cópia perfeita. Olhe você como volto e repito, os temas todos vão ligados e de alguma maneira você vai se encontrando com peças que papai e mamãe entregaram a você ou nos entregaram em temas anteriores. Essas peças você as traz e vai encaixando aos novos temas que você vai escutando e vai poder entender muitíssimo melhor tudo o que é esse ensinamento. Olhe você. Lembre-se, eles lhe dizem: oi, como assim? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olhe bem, nos atormentar antes do tempo. Olhe bem. Em Apocalipse 11, dos versos 9 ao 10, olha o que diz. E os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Já essas figuras explicamos no tema As Duas Testemunhas, mas veja você, que interessante o verso 10. E os moradores da terra, ou seja, Babilônia, se regozijarão sobre eles. Esse dia, se lembra? 28 de maio. Eles todos felizes lá, dando beijinho e tudo maravilhoso. E se alegrarão e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas, Melquisedeque e Miguel, atormentaram os moradores da terra. E o que disseram os demônios? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Não soa você paralelo? Claro, obviamente. Agora, o conceito antes do tempo é porque, se você se lembra, quando esse personagem, nesse momento, esse personagem, o Satanás do século 21, ele sabe que a ele falta pouco tempo. Ele sabe que falta pouco tempo. Então, isso tem muitíssimo a ver quando esses personagens, esses endemoniados, esses demônios dizem: por que vieste me atormentar antes do tempo? Claro, porque nesse momento, se você observa, a mensagem de nossa mãe é uma mensagem que os atormenta. Olhe, tremendo, e os vem um tormento impressionante, tanto assim que essa é a reação. Por isso que saem ferozes e toda essa questão que temos visto, porque lhes molesta. E todo personagem, ouça, todo personagem que você vê ali saindo em dizer algo contra a nossa mãe ou contra nós, pois basicamente, abençoado, entendam isso, é o resultado de que eles são dessa condição. E então, por isso esse tema, o que busca como ressalto e o que enfatizo é precisamente mostrar nessas diferentes narrações, nessas diferentes histórias, mostrar o caráter satânico que há nesses indivíduos. Agora bem, voltemos novamente a Mateus 8, dos versos 30 ao 31 dessa vez. Então diz: estava pastando longe deles uma manada de muitos porcos. Olhe bem, isso também é muito importante. Muitos porcos, coloque atenção nisso. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: ide. E eles saíram e se foram naquela manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Quero recordar algo. Aqui se usam muitas figuras que você tem que saber entender. Os porcos, na cultura judaica, são considerados animais imundos, ou seja, espiritualmente, quer dizer isso, que são imundos. Nada a ver com o animal. Os judeus, em sua religião, eles não comem porco. Por quê? Porque para eles é um animal de pata partida que não rumina. E então esses animais lá na lei, lá em Levítico diz: não, esses animais não, porque são imundos. Então, agora, a figura aqui é que veja você o que busca, aonde lhe agrada permanecer a essa semente, em tudo que tem a ver com a sujeira. E não estou falando da sujeira física, não. É na sujeira, nas atitudes, no comportamento, na forma de ser, no proceder, na vida desorganizada, na vida em desordem. E isso é que agrada a essa gente. Por essa razão, eles repelem
A mensagem que traga ordem, que traga limpeza, que traga transparência? Nada a ver. Isso daí esqueça. Isso aí não. Não lhes agrada em nada, absolutamente, porque lhes molesta. Agora, recordem, esses personagens pediram a Jesus: olhe, deixe-nos entrar aí nesses porcos. Ah, pronto, vamos, pois. Pup. Então entraram nos porcos. Os porcos que eram onde? No mar. Observe um detalhe. Quando você vê cair esses porcos no mar, veja você que... aí quero levá-lo ao Apocalipse 18, no verso 21, algo muito interessante. E um anjo muito poderoso tomou uma pedra, com uma grande pedra de moinho, e lançou-a aonde? Lançou-a no mar. Aonde caíram os porcos? No mar. Ouçam-me bem, dizendo: com o mesmo ímpeto será derrubada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Observe esse detalhe, porque tudo isso, toda essa situação que você está observando lá, no acampamento de Satanás, e a motivação que os tem lá, sobretudo aos que estão lá confundidos, e todas as pessoas que são escolhidas estão confundidas, tudo isso virá ao chão, tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai acabar. Por que razão? Já o dizíamos na primeira parte, que não vão encontrar resultados, e o que estão vendo e o que estão vivendo não se compara ao que vocês esperam, o que estão fazendo. Então isso tenha presente. Agora bem, observemos e continuemos com Mateus 8, mas dessa vez no verso 33. E os que os apacentavam fugiram, e vindo para a cidade, contaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, rogaram-lhe que se retirasse de seus arredores. Essa é uma reação muito natural de todos aqueles que detestam essa ordem. O primeiro que é: não, afastem-se. Veja, isso ocorria na época do edificador, se recordamos. Víamos isso, que tudo o que tinha a ver com o sistema religioso, quando cheirava a graça, abaixo era, e aí não gostavam. Agora, nesse caso, a ordem de Melquisedeque, vemos exatamente o mesmo, ou seja, todo aquele que não gosta da ordem e de andar mostrando sua limpeza, ou seja, como tem que ser, pois, sua vida, tampouco gostam e se apartam. Não. Lá não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque é desse mesmo gênero. Ou seja, imagine que eu falei de porcos, então mais ou menos entenda e localize a figura e por que eles reagiram dessa maneira. Ok. Agora, vamos nesse momento aos versos 48, em João capítulo 8, olha você o que diz. Voltando ao famoso tema, aonde estão os fariseus aí discutindo com Jesus de Nazaré. Voltemos e retomemos esse ponto. Para isso, repito, vamos a João 8. No capítulo 8, verso 48, diz: responderam então os judeus, dizendo: não dizemos bem nós que tu és samaritano e que tens demônio? Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Quando nós observamos, honro a meu Pai, e vós me desonrais, olha você que é um detalhe interessante. Você se lembra que um dos pontos que usa o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, quando fala dos vasos, vaso de honra e vaso de desonra, está falando das duas sementes. Veja você que a eles lhe chama aqui, diz: vós me desonrais. Por que razão? Porque é uma relação estreita em não honrar a nossos pais. Agora, de quem vem isso? Dessa semente. São puras características. Volto e repito o tema. Aonde quer nos levar? Aqui observemos características e manifestações desses personagens que têm essa semente diabólica, satânica. Ok. Vejamos agora o verso 50. Mas eu não busco minha glória. A quem a busque e julgue, diz o versículo 51. Em verdade vos digo que o que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Veja você que quando ele fala de não buscar sua glória, se algo fez nossa mãe é não buscar sua glória, o que ela fez foi mostrar-nos a Melquisedeque e sempre nos leva a essa visão. Melquisedeque, por que razão? Ela não necessita buscar sua glória, por que razão? Porque a ela lhe glorifica o esposo, então não necessita ficar buscando glória. É basicamente isso. Agora, quando diz claramente, e observe esse detalhe, aqui tem você que entender a fusão que há entre Melquisedeque e Miguel. Em verdade vos digo que o que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Ou seja, entenda isso. Por que razão?
porque aí é onde nós podemos compreender a importância que tem o Arcanjo Miguel, sua palavra, sua pregação, com respeito à transformação, porque ela é a transformação. Não esqueça nunca disso. Verso 52. Então os judeus disseram-lhe: agora conhecemos que tens demônio, e dá-lhe com o conto que tem demônio. Que coisa tão interessante. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: o que guarda minha palavra nunca sofrerá a morte. Que interessante, porque, volto e repito, a evidência dessa semente é sua incredulidade, ou seja, o ponto mais forte é a sua incredulidade. Sua falta de submetimento, motivada por quê? Por sua incredulidade. Eles não podiam crer absolutamente em nada do que eles estavam dizendo. Hoje ocorre exatamente o mesmo. Hoje, por exemplo, as virgens insensatas, as pessoas que estão do outro lado, eles estão observando que aqui, depois da aparição pública do nosso arcanjo, temos vindo sendo alimentados com, ouça-me bem, com uma série de temas e Apocalipse, e se abriu o Apocalipse e abriram as parábolas. Bom, uma série de elementos que são provas de que estamos em outra dispensação, mas eles, definitivamente, nem por esse lado, nem pelo outro lado, agarram, não puderam entender isso. E eles pensam, eles nem se colocaram a pensar, bom, essa gente, de onde sai para essa gente toda essa riqueza doutrinal que tem, toda essa quantidade de temas que estão desenvolvendo, da onde sai? Pois, homem, coloque-se a pensar, estamos em outra dispensação? Isso é o que compete a outra dispensação? É como, eu recordo perfeitamente, e vocês sabem muito bem porque também escutaram, um dos questionamentos que lhe faziam os detratores que tinha em seu momento o edificador era dizer: você não prega em cima das 14 epístolas de Paulo? Isso, em qualquer momento, acaba a corda com isso? A corda duraram 40 anos, abençoado. 40 anos baseados nas epístolas de Paulo e não acabou a corda. Já terminou o momento em que, bom, já pronto, já a igreja foi edificada, mas durou 40 anos. Você sabe o que implica 40 anos e estar pregando 40 anos sobre a base de um contexto tão limitado como são só 14 cartas? Porque ou seja, se você me diz 14 cartas em um ano, bom, aí está bem. Mas 40 anos? Então, o que alcançamos entender, os que vivemos essa dispensação e os que nos submetemos a essa dispensação e ao edificador? Ui, isso é tremendo. Se ele, em 40 anos, olhe, de um espaço tão pequeno que são 14 epístolas, olhe a riqueza que ele sacou. Pois simplesmente pense, homem, simples. Mudamos de dispensação e agora veja, desde que começou, nossa mãe, com não endureçais vosso coração, veja, tudo o que ocorreu em todos esses meses, abençoado, já vamos quase completar um ano, e não parou de receber revelações, de receber coisas novas, interessantíssimas, de descobrir mistérios. A você isso não diz algo? Isso é algo que coloca alguém a pensar e diz, olha, verdade, e por que saem tantas informações tão importantes? Bom, por uma razão muito simples, porque tudo isso estava reservado para essa dispensação e debaixo autoridade de quem? Do Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth. Tenha presente todos esses detalhes. Observemos um detalhe que existe ali no verso 54. Quero ressaltar nesse momento, nos diz, verso 54 nos diz, respondeu Jesus: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Meu Pai, se lembra o que eu disse? Meu esposo é o que me glorifica, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Veja que interessante, porque quando Melquisedeque sai do véu de José Luiz Jesus e passa a luz inacessível, aparece nossa mãe com o ministério Arcanjo Miguel, publicamente. E obviamente vemos todas as reações, não? Então, o primeiro é a caída dos 5 reis. Já vimos isso, mas perguntemos, por que caíram os 5 reis? Qual foi o ponto? Ah não, porque esses 5 reis já tinham seu conto armado desde muito tempo em seu coração. Quando isso aconteceu, dessa transição dispensacional, eles o que estavam era esperando de que algum deles se nomeasse ou se dissesse, bom, papai partiu à luz inacessível, então ele disse que fulaninho de tal ou fulaninha de tal vai ser a pessoa que vai encarregar-se do ministério. Então, quando nós lemos o verso 54, chama muita atenção algo, abençoados.
Meu pai, ou seja, meu esposo, é o que me glorifica? O qual vós dizeis que é vosso Deus? Claro. Tremenda surpresa levaram quando, claro, obviamente, o posto, a autoridade foi delegada à esposa por razões óbvias que temos visto desde o dia em que nossa mãe, em sua primeira dissertação, nos falou, até a data, o temos visto permanentemente, o temos visto como ela é o ungido do Senhor, ou seja, nela está a unção. Isso não tem perda, ou seja, que o que não tenha visto isso é porque está cego, perdido, obviamente. Então, vejam vocês que, nesse sentido, nós nos encontramos com elementos que, em algum momento, quando falava com minha mãe sobre isso, ela dizia que, Hugo, o dia 28, que ocorreu o que ocorreu, esse dia, a pergunta é: será que se isso tivesse ocorrido nos dias do edificador, o edificador teria mandado cortar a transmissão? Não, não. Assim como fez ela tampouco fez. Não, 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 não. Não. Aí ela foi perguntado: mãe, cortamos a transmissão? Não, não, não. Nós não temos que tapar absolutamente nada, disse mamãe. Nada, absolutamente nada. Nós somos um governo transparente. E mais, o edificador, se nós recordamos, ele nos contou uma história, uma experiência, de que muitos dos que levam muitos anos no ministério e os que estão lá com Satanás, e o mesmo Satanás sabe muito bem, houve um grupo de, naquela época, pastores que se levantaram. Então disseram: não, eu quero isso e mais. Então o rapaz disse: não, tranquilo, não há problema. Também no mesmo dia, me lembro tanto o comentário que o rapaz fez. Quando estava nesse véu, disse: isso até me serve para provar se realmente eu estou para isso. Se isso realmente tem um respaldo de Deus. E mais, até carro deu para cada um, para que fossem de carrinho e tudo. Sim, porque esse é todo o assunto. Ventre, ventre, são busca-pães. Igual, busca-pães sempre teve em toda a história da humanidade. Então, exatamente o mesmo fez nossa mãe, porque é uma com o nosso pai. Então também, não, 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 não corte a transmissão, tranquilo? Porque o que é daqui pode ver lá o homenzinho disfarçado de palhaço, fazendo malabares, o que seja, não vai se impressionar. Sim? Então, exatamente esse foi o conceito de nossa mãe. O que é e o que não é que vá atrás dessa mentira. Pronto, simples e mais. Isso vai permitir definir quem é quem. Claro, de uma maneira muito sábia, a nossa mãe entendeu nesse momento que, aí está o ponto-chave, a separação, tirar o joio do trigo, separar os cabritos das ovelhas. Claro, isso era necessário que ocorresse, e ela sabia perfeitamente porque é Deus. Obviamente, tem uma relação estreita e clara com nosso Pai. Então, observe vocês esse detalhe para que saibam como tudo isso se relaciona com o que estamos lendo e com o que temos visto e temos sido testemunha vivenciais e presenciais de todo esse acontecer tão interessante que vem acontecendo por esses últimos dias. Agora bem, vamos ao verso 55. No verso 55 tem outros detalhes interessantíssimos. Diz: mas vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso com vós? Mas o conheço e guardo sua palavra? Veja você que aí se comprova algo muito interessante. Claro, a única pessoa que tem um conhecimento claro e pleno de Melquisedeque é Miguel. Então, por essa razão, é que ela, com tanta facilidade, autoridade, com tanto desprendimento, pôde nos falar de Melquisedeque, pôde nos ilustrar sobre Melquisedeque. Mas o que acontece, claro, como eles não o conhecem, como eles não conhecem a Deus e nunca conheceram a Deus, claro, por isso foi... se aterrorizaram e aconteceu tudo o que ocorreu, tudo o que vocês viram que se manifestou, como resultado de quê? De seu desconhecimento, eles nunca conheceram a Deus, mas quem conhece realmente a nosso Pai, pois nossa mãe, abençoado, isso não tem ponto de discussão. Agora, quero que me acompanhem os versos 57 e 58 da passagem que viemos dirigindo, que é precisamente ali em João, capítulo 8, mas dessa vez, repito, nos versos 57 e 58, e tenha pendente Êxodo 3, no verso 13 e 14, coloque muita atenção. Vou aos versos 57 e 58 de João 8. Então disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui estamos, todavia,
na famosa discussão que tem Jesus de Nazaré com os fariseus, e obviamente ele chega um momento em que ele vem falando de Abraão, 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 Abraão aqui, Abraão ali, tudo isso que vocês têm visto e têm lido ali. Mas então há um momento em que eles o fazem uma pergunta e lhe dizem: espera um momento, ainda não tem 50 anos? E como assim que viste Abraão? Veja, então Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mas me chama a atenção um detalhe. Existem dois pontos nesse detalhe. Eu sou. Antes tem atenção. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por favor, tenha presente essa palavra, eu sou. E então, agora sim, como lhe dizia eu, vamos conjugar isso com Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Aqui estamos vendo a Moisés, no famoso chamamento que papai faz a Moisés. Disse Moisés a Deus: eis que eu chego aos filhos de Israel e lhes digo: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes responderei? E respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha que interessante, porque nessa palavra, eu sou, aí está implícito Melquisedeque Miguel. Eu é um pronome pessoal que determina, como ele diz, a uma pessoa. No primeiro ponto, eu, ou seja, Melquisedeque, e sou é um verbo, o verbo ser, ou seja, o verbo existir, ou seja, o verbo, ouça-me bem, um verbo que está nos dizendo que é a manifestação visível, tangível e palpável do pronome, ou seja, de eu. Então, quando vocês observam essa expressão, eu sou, aí nessa expressão está implícito. Olhe-me bem, quando papai se apresentou a Moisés, ele não se apresentou só, ele nunca se apresenta só, tenha presente esse detalhe. Papai sempre se apresenta com mamãe. Então, a figura que temos que entender, porque lembre-se, lá em João, capítulo 1, verso 1, lembre que lá nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, quando alguém observa quem é o Verbo é o verbo ser. O verbo ser, a palavra ser, o que quer dizer que existe, que é visível, que se pode ver, que pode se palpar, que é, ouça-me bem, o resplendor, a expressão visível, tangível e palpável do pronome eu, ou seja, do que não se vê, mas aí está. Então tenha presente isso, porque isso foi o que Jesus estava dizendo a eles, aos fariseus, mas eles não entenderam? Eles não entenderam como igual, hoje em dia, Satanás e as insensatas tampouco podem entender. Agora bem, abençoados, com tudo isso que temos visto, chegamos ao quinto ponto, e com isso já terminamos. E é precisamente o que nos leva a um subtítulo que temos dito, que temos chamado da seguinte maneira: Paulo tampouco se livrou de lidar com a estirpe satânica. Se Paulo também teve que lidar, ou seja, como você observou, durante todo o desenrolar das duas partes, é mostrar o caráter de Satanás, esse personagem. Então, no caráter que se mostra esse personagem, pois obviamente ali podemos observar, ao compará-lo, como é semelhante, como é exatamente igual ao que hoje está se vivendo. Olhe você o que diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 13 ao 15, porque esses são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Obreiros o quê? Fraudulentos, fraude, mentira, engano, truque, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Como assim se disfarçam como apóstolo de Cristo? Bom, um dia tiveram a camiseta do ungido. Simples, um dia esse personagem também teve a camiseta posta daqui deste lado. E não é maravilha? Porque o próprio Satanás se disfarça. Se lembre que eu comparei com quando colocava a vestimenta de ovelhinha que ficava apertadinha. Isso estava pequeno. Se disfarça como um anjo de luz. Portanto, não é estranho que também seus ministros, ou seja, os de Satanás,
se disfarcem como ministros de justiça, cujo fim será conforme a quê? Conforme as suas obras. Veja você que isso vimos claramente, ou seja, palpamos claramente, tanto com Satanás como com todos os reis que se levantaram e todos esses personagens que temos visto no desenrolar dessa situação, que se levantaram, como eles se cumpre no tempo do edificador. Recordemos isso, não? No tempo do edificador, apareceram uns obreiros fraudulentos, estavam ali, melhor dito, felizes com o edificador, e isso do edificador para cima, edificador para baixo, genial, maravilhoso, mas diz que viviam como? Disfarçados. Mas quem lhes tirou o disfarce? O arcanjo. Por que razão? Porque hoje em dia são esses os personagens que você vê. Já viu você lá que estão com os acampamentos à parte, ou os vê, por exemplo, agora ultimamente temos observado que saiu um drogadinho que saiu aí agora, e com cara de bêbado. Ele sai e diz que é professor, mas professor da garrafa, não? Ele sai a falar coisas estúpidas, mas, sobretudo, tem uma característica, tem uma deficiência nos hormônios masculinos, porque um homem nunca sai a falar mal de uma mulher, nunca. Um homem não sai a insultar uma mulher, se é um homem realmente, um varão. Mas se tem, obviamente, pois o que podemos esperar de um drogadinho? Ele é um drogadinho. Outra coisa, esse drogadinho com cara de bêbado, que dá pra ver quando sai na tela, pode-se ver a cara de bêbado, porque todavia está bêbado. Tem uma característica, não? Quando esteve aqui e quando esteve ao lado do edificador, ele era fascinado em bater nas mulheres, tinha essa característica, batia nas mulheres, maltratava as mulheres. É uma característica muito, muito particular desse tipo de personagens, como que tem essa semente satânica. São sanguessugas, ou seja, as sanguessugas são esses animaizinhos que são fascinados em chupar sangue. Fascinados em chupar sangue. Esse personagem é um perdedor, ainda mais tem a letra L de loser, loser. Esse é o típico, ele tem a letra L incluída nele. Loser, um perdedor completo. Você o observa e é um personagem, repito, que sai dizendo que é um professor. Repito, é um professor das drogas, um professor da garrafa, professor de abusos, maestro do mau exemplo, e insultando e falando mal de nossa mãe com sua linguagem procaz. E mais, é um tipo muito mal falado, não tem cultura, e a cultura que tem, a tem nos pés, obviamente. Mas, bom, de fato, é um personagem que simboliza, caracteriza muito bem a semente má, perversa, pervertida, degenerada, que é muito comum nesse tempo encontrar a respeito do que é a manifestação que iria produzir a aparição do Arcanjo Miguel em meio nosso. Abençoados, essa foi a segunda parte e o final desse tema. Vós sois de vosso pai, o diabo, no qual temos recolhido uns elementos muito interessantes através de toda a história, que temos passado por personagens muito importantes e que são chave para que simplesmente identifiquemos o caráter, a personalidade, as manifestações de uma forma de ser que se identifica perfeitamente com Satanás e todos esses personagens que estão dentro dessa mesma linha. Lhes declaro abençoados no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o Arcanjo Miguel.